Fala pessoal, beleza? Hoje dia 6 de agosto, sexta-feira, bora para mais um fechamento de mercado aí para vocês, começando primeiramente aqui pelo índice e depois passando para o dólar, beleza? Bom, galera, a gente percebe que logo no primeiro candle do dia ele já abriu aqui em gap de alta, né, 400 e poucos pontos, e a gente percebe também aqui essa sombra, né, que basicamente foi a pressão dos vendedores tentando impulsionar os preços para baixo. Entretanto, o que os compradores fizeram? Defenderam posição e empurraram os preços para cima. Essa defesa foi exatamente aqui nessa região de pressão, em confluência, tá? Se a gente der um zoom out aqui, com essa região dessa LTA, tá? Tava passando aqui dos últimos 2 dias, na verdade dos últimos 3 dias, beleza? Então houve defesa por parte dos compradores aqui embaixo. A gente consegue perceber nitidamente que essa região de pressão aqui acabou sendo defendida, né? Pelos vendedores, porque aqui tinha topo, então os vendedores empurraram os preços para baixo. E aqui basicamente foi o horário da notícia, né? Do payroll, que saiu hoje às 9h30 da manhã. Então o payroll, na verdade, ele tem um comportamento. Muitas pessoas falam que payroll é difícil, que payroll, enfim, as pessoas criam uma polêmica em cima do payroll, que na verdade não é tudo isso que falam, né? Se você obviamente tiver um pouco de experiência e tiver as manhas do mercado, você consegue operar o payroll de forma muito tranquila. E foi o que eu e os meus alunos da sala ao vivo a gente fez, né? Quando o mercado ele veio de novo para essa região, ele empurrou para baixo. Quando ele virou para cima, a gente pegou a compra, né? O dólar tinha caído 47 pontos, entrou em leilão. Então, normalmente o payroll ele trabalha de uma forma inversamente proporcional ao dólar e índice. Então, o dólar ele precificou, na verdade, antes que o índice. Então, a gente pegou a compra, o stop ficou barato. E aí, na verdade, a primeira compra que a gente pegou mais ou menos nessa região, pelo gráfico de 2 minutos, né? Se eu coloco aqui no 2 minutos, eu consigo puxar aqui e mostrar para vocês um pouquinho melhor. Foi exatamente nessa inversão aqui desse candle, tá? Então, a compra foi aqui, o stop ficou de 300 pontos. Logo no primeiro candle ele já chegou a subir quase 500, né? Fez o pullback, pivotou para cima, aumentei posição, né? Olha lá, deixa eu jogar de novo nos 5 minutos. O meu médio subiu um pouquinho, pivotou, ancorou na média. Se a gente pegar aqui esse Fibonacci desse movimento pequenininho aqui, a gente percebe que esse repique foi na região de 61, de 50%, e depois aqui ele deu a continuidade do movimento, né? Ele fez um candlezinho aqui, ó, de ignição saindo das médias, depois do pullback, né, depois do rompimento, e aqui caracterizaria uma outra possibilidade de entrada, beleza? Então, dentro desse cenário, o que aconteceu? O mercado subiu, só que quando ele subiu, ele basicamente acionou aqui, galera, o espelhamento de ontem, né? Aqui tinha esse topo. Então, quando ele passou essa região, o que ele fez? Ele fez isso daqui, ó. Ele tinha caído reto, subiu reto, travou, fez um pivô pré-rompimento e rompeu. Quando ele rompeu, ele ativou esse espelhamento aqui em relação ao dia de ontem, tá? Então, quem trabalha com fibra poderia pegar essa amplitude e simplesmente projetar para cima, certo? Então, ou até mesmo se você trabalha com, se você trabalhou com o pivô do dia, você poderia pegar esse topinho, esse fundo e trabalhar com esse espelhamento também, sendo que seria, né, interessante trabalhar com essa visão. Só que o que acontece? Se você trabalha com esse espelhamento do fundo do dia de ontem, com esse topo de ontem e joga para cima, o primeiro alvo, tá, foi exatamente onde o mercado parou aqui. A gente consegue perceber essa região dos 685 junto com a VWAP do dia anterior. E eu sempre comento com vocês que a região da VWAP do dia anterior é uma das regiões mais importantes para o dia seguinte, porque normalmente funciona como suporte ou resistência, certo? Se eu pego esse FIBO aqui, ó, do intraday, né, dessa mínima com esse topo, eu projeto uma, eu projeto duas vezes e o mercado simplesmente crava no mesmo lugar, tá? Então, dois FIBOs de duas regiões diferentes que convergem para a mesma região, tá? Então, aqui já seria por si só um excelente alvo, né? Uma excelente região para que a gente pudesse sair do trade, porque o espelhamento do intraday, na verdade o 100% do espelhamento do intraday, junto com o espelhamento do dia anterior, confluíram exatamente para a mesma região, mais a região da VWAP do dia anterior, sem falar, tá, que se eu pegasse a mínima de ontem com o topo de ontem, foi exatamente na região de 61,8 também. Então, galera, tinha 4 confluências para que a gente pudesse finalizar o trade aqui nessa região, tá? Então, dentro disso, o mercado estava afastado da 9, né? Obviamente, o mercado afastado da 9 tende a fazer o quê?
retornar para 9. Então o mercado retornou para 9, fez essa ancoragem, basicamente ele trocou polaridade, né, com essa região. Então a gente consegue observar que no dia de ontem essa região aqui era uma resistência, né? Hoje no começo do dia virou resistência e depois que essa resistência foi rompida virou o quê? Região de suporte. Então isso se chama troca de polaridade, tá? Uma antiga resistência agora, depois que rompida, vira um suporte. Então a gente percebe que o mercado fez esse movimento, né? Ele subiu, ele pivotou e depois deu continuidade nesse movimento, tá? Então aqui a gente percebe uma dupla defesa da parte dos comprados, né? Tentaram até tentaram empurrar o preço para baixo, não conseguiram. Se a gente pegar esse topo com esse fundo, a gente consegue notar que essa retração aconteceu no 61% do intraday, deixou sombra, o mercado voltou para cima e acionou a continuidade do movimento, tá? Então, dentro desse cenário, pessoal, quando o mercado basicamente rompeu essa angulação aqui, ó, o que aconteceu? Na verdade, se a gente pega aqui do dia de ontem essa LTB e estende para baixo, a gente consegue perceber que o mercado simplesmente respeitou esse topo e esse topo, né? Então, quando o mercado basicamente passou dessa região, ele acionou a continuidade do movimento. As médias aqui já estavam alinhadas, trabalhando acima da VWAP. Então, aqui basicamente gerou um gatilho de continuidade de movimento. E nesse caso, pessoal, seria até interessante a gente continuar trabalhando ainda com esse alvo do espelhamento do dia anterior, porque olha só, se eu pego esse alvo e projeto 100% dele, aqui seria o primeiro alvo, o segundo alvo foi aonde? Foi exatamente aqui, tá? Dentro desse cenário, se eu pego essa recuperação em V, que foi uma recuperação em V mais micro, né? Aqui, ó, e projeto isso daqui, olha lá onde que dá também. Esse fundo com esse topo, jogo duas vezes, tá? O mercado simplesmente veio para dentro dessa região. Então essa região acabou sendo uma região de confluência, a gente percebe que de novo cravou alvos de Fibonacci, afastado da média de 9, o mercado tende a recuar para a média de 9, tá? E dentro desse cenário ainda, como ele deu continuidade no movimento, e também pelo fato de ele ter rompido esse topo maior, né? Porque esse topo maior, a gente estava olhando nesse cenário. Deixa eu ver, ó. A gente estava olhando esse cenário menor. Só que vocês não concordam que quando ele passou aqui, ele acionou o espelhamento maior? Olha lá, né? Porque a gente tinha essa região aqui de topo. Então, quando ele passou essa região de topo, ele acionou esse espelhamento maior. Então, se a gente trabalha também com Fibonacci, a gente pega esse fundo, esse topo, se a gente expande para cima, olha onde o mercado foi. O mercado pegou a alvo. Então, hoje sim, dava para ser trabalhado com alvos de Fibo de todas as partes, tanto da parte de projeção, quanto da parte de retração e de espelhamento também, tá? Então, depois que o mercado chegou nessa região, a gente percebe que ele basicamente acabou perdendo volume, fez uma correção e aí o resto da tarde ele ficou andando de lado, né? Nessa região aqui ele acabou ficando consolidado, lateral, a gente percebe aqui uma média de 50 segurando os preços, né? Então o mercado aqui não acabou gerando nenhum tipo de oportunidade boa, né? Decente no final da tarde por conta das médias flat. Então todas as oportunidades que foram geradas aqui de compra ou de venda foram falsas oportunidades por conta, né, das médias flat. Então acredito eu que as melhores oportunidades do dia, né, foram além desse candle, né, que a gente conseguiu pegar do payroll, esse candle aqui, que foi um gatilho de entrada, tá? Esse candle aqui, pessoal, inclusive, ele foi um bom gatilho de entrada, entretanto ele acabou gerando um stop, tá? Por que ele acabou gerando stop? Porque ele acabou travando no 61% desse movimento de queda, tá? Ele falhou a continuidade do movimento, tentou passar para baixo mais uma vez, mas não conseguiu e depois que ele voltou a subir. Tá? Mas aqui seria um bom gatilho de entrada sim, até porque ele trocou polaridade aqui, né, nessa região, então defendendo as médias móveis em cima da VWAP, mas infelizmente ele acabou frustrando. Aqui seria um bom gatilho. Esse candle pré-rompimento, só que fazendo basicamente uma barra ignorada. Esse candle no rompimento, rompendo o doji anterior, tá? Esse candle aqui basicamente de continuidade de movimento. Todos esses candles aqui seriam bons candles de continuidade de movimento, né? Ah, Adriano, por que essa barra de ignição aqui não seria?
Porque você está comprando longe da 9, na cara do 9 WAP, na cara de alvos de Fibo, na cara dos 61% do macro. Então aqui não é lugar de comprar. Barra de ignição longe de média móvel na cara de um alvo de Fibonacci não é ignição, é barra de exaustão. Beleza? Então lembrem disso. Então essa foi a minha visão aqui do índice, tá? Já no dólar, pessoal, o dólar realmente ele acabou fazendo um cenário aí horroroso, tá? A gente não consegue perceber nenhuma movimentação boa, né? Porque o que o dólar fez? O dólar basicamente ele cravou aqui, né, em relação ao dia de ontem, ele cravou aqui os 3 alvos de Fibo, né? Se a gente joga para cima, a gente percebe que o terceiro alvo desse espelhamento era aqui nessa região, na máxima do dólar de ontem. Então essa região acabou permanecendo, né, como uma região de interesse para o dia de hoje. Basicamente defenderam aqui em cima e defenderam aqui embaixo, né? Então a gente percebe que o dólar ficou basicamente lateral o dia inteiro, as médias flat, gerou alguns falsos gatilhos que provavelmente quem operou foi estopado, né? Então a gente percebe que antes do payroll, muita volatilidade, né? Indo para cima, indo para baixo, picotando médias, picotando VWAP, né? Então, assim, ficou bem complexo o cenário do dólar. Aqui, basicamente, ativou um falso espelhamento. Como estava afastado da 9, o mercado acabou trolando, voltou, né? Pivotou, alinhou média, deu compra, deu venda na cara, rompeu a VWAP, travou na 50, virou para cima, aqui gerou uma compra. Olha lá o que ele fez, estopou a compra, virou para baixo, ativou a venda, ativou mais uma venda, voltou para as médias, reverteu o movimento, né? Aqui provavelmente foi uma retração de 50%, deu venda, olha lá. Então assim, pessoal, todos os movimentos do dólar basicamente foram movimentos complexos, né? Então quem operou dólar hoje, assim, se esperou um movimento grande, provavelmente deve ter tido muita dificuldade, porque o mercado realmente foi bastante complexo. Eu considero muito feio esse cenário, principalmente por conta do cenário das médias móveis, né? A gente consegue perceber médias emboladas, invertidas, né? Desalinhadas com VWAP. Então, assim, não tem o que fazer. Nesse cenário, se as médias estão flat, Adriano, o que é média flat? Média sem direção, média lateral, uma em cima da outra, né? Você não consegue saber onde que elas estão, porque uma está em cima da outra. Você não sabe se a 50 está em cima da 20, se está embaixo da 20, se está abaixo da 9, se está em cima da 9. Então é bem complexo. E nesse cenário, basicamente, quase todos, né, os candles de ignição, eles acabam sendo frustrados, né, principalmente em rompimentos. As médias estão flat, sai com força, o que acontece? A pessoa compra, cai na tua cara. Aí o mercado fica flat, olha lá, ó, sai com força, você vende, o mercado volta na tua cara, né? Aqui mesma coisa, ó, saiu com força, você comprou, o mercado volta na cara. Então tem que tomar muito cuidado quando as médias estiverem flat, tá, pessoal? O cenário que eu vi pro índice, né, era que dado a queda de ontem, o índice iria dar uma puxada no dia de hoje, e deu. Entretanto, o dólar, eu imaginei o sentido inverso, né? Dado essa puxada que ele deu no dia de ontem, eu imaginei que hoje ele ia fazer uma correção, mas ele acabou fazendo essa distribuição, beleza? Então a gente tem aqui basicamente uma visão que, se caso o dólar vier para baixo aí a partir da semana que vem, ele tem pontos de correção aqui, tá? Pontos de Fibonacci na região dos 5.229, 5.209 e 5.190, tá? Para poder pegar, que basicamente aqui são os níveis de 38, 50 e 61%. Beleza? Então essa foi a minha visão aí do dia de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vamos para cima e é game, porra!